Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo com meu amigo Fábio Coelho. Seja bem-vindo, meu amigo. É nóis, brother. Mais uma vez aqui no canal e nós estamos falando sobre princípios da batalha espiritual e nós vamos falar hoje sobre expulsando demônios. Então fica por aí, porque vai ser importante. Meu amigo, seguinte, eu acho que você veio bem vestido. Lógico, pô, eu vim pro confronto. Confronto, entendi. Trouxe toda uma nação aí, então, para essa conversa. Muito bom. Eu queria falar com você hoje sobre expulsando demônios, né? A gente já teve, assim, muita coisa falada, muita coisa que a gente assistiu, que a gente viu. Parece que um período a gente falou muito sobre isso, depois começou a não se falar tanto sobre isso. Mas qual é o ensinamento bíblico sobre a questão de expulsar demônios? Legal. Bom, eu quero ler Marcos 3, que é um texto que a gente já tem lido em outros, vídeos. E eu quero voltar nele para a gente basear naquilo que a gente vai falar aqui. Então, Marcos 3,13, que é o chamado apostólico, né, dos 12, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir ou expulsar demônios. Okay. Então é o seguinte, Jesus ele está fazendo uma relação muito clara entre o envio para pregar, ou seja, o envio na grande comissão ou na missão apostólica, com a ação que vai confrontar espíritos malignos, demônios sobre pessoas. Tá. Então, todo aquele que está em missão, ele está autorizado para, em nome de Jesus, expulsar demônios. Todo aquele que se submeteu ao Evangelho de Jesus, todo aquele que é uma testemunha de Jesus, tem autorização pelo poder do Espírito Santo para expulsar demônios. Então, se eu entendi, todo aquele que foi salvo Exato. e que é um discípulo de Jesus está em missão. Exato. Todo aquele que está em missão tem a autorização, então, para expulsar demônios. Exato. Quando a gente vê aquela passagem dos filhos de Seva, que é muito interessante. Sim. Eles veem, né, Paulo expulsando um demônio em nome de Jesus. Aí eles acham um demônio, ficam procurando um demônio. E aí a Bíblia diz que eles invocaram o nome de Jesus sobre o demônio, e o demônio falou, calma, vou dar uma pausa. Tipo assim, peraí. Pô, Paulo já ouviu falar. Jesus eu conheço, eu sei quem vocês são. E a Bíblia diz que o demônio deu uma surra neles. Sim, saíram pelado. Então, ainda saíram pelado. O que mostra que além de falta de teologia, eles também tinham falta de inteligência. Né? Porque pensa, Douglas, eram irmãos. O primeiro apanhou e ficou pelado. O segundo apanhou e ficou pelado. O que fez o terceiro ficar esperando a vez dele? Né? Então, assim, essa passagem nos ensina que não é um método. Ok. Porque eles fizeram a mesma coisa que Paulo fez. Em nome de Jesus, sai. Deve ter feito a mão igual, deve ter feito tudo igual. Então eles copiaram o método. Mas eles não tinham autoridade ou autorização para exercer esse confronto contra o demônio. Porque basicamente ninguém consegue expulsar um demônio. Ninguém. O único que consegue é Jesus. Exato. E aí é só aqueles que são autorizados por Cristo que vão então expulsar demônio. Exato. E baseado nisso que você falou, tem uma passagem que eu quero citar, que ela é punk, que é em Marcos 1,27, que acontece? Jesus se manifesta e começa a expulsar demônios. Ok. E aí todo mundo fica apavorado, porque que é isso que está acontecendo? E aí Marcos 1,27 diz assim, todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Tipo assim, o que eles estão perguntando é um novo estilo de rabinato? Que é isso? Uma nova escola rabínica? Da onde que saiu isso? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aí tipo, que é isso? Você nunca viu isso? Nunca viu. Por quê? Porque nunca na história da humanidade isso foi visto antes. Uau. Nunca. Você não tem nenhum registro na Bíblia de alguém que expulsou um demônio antes de Jesus. O máximo que acontece é que quando Davi toca a harpa, o espírito maligno que é enviado por Deus, ele se afasta. Só que aí quando o Davi ia embora, o espírito voltava. Okay. Então esse é o máximo.
nós nunca vimos na história ninguém expulsar um demônio. A primeira pessoa que expulsou um demônio foi Jesus. Então ele inaugura uma era. Porque ele é o descendente da mulher de Gênesis 3,15. Queria esmagar a cabeça da serpente por meio do seu sacrifício. Então, Jesus, ele é aquele que vem para triunfar sobre as trevas. E aí o que acontece? Quando ele aparecia nos lugares, os demônios já... Sabia. Em Gadara ele já vem, já dobra entendeu? O joelho do homem ali. Então, assim, Jesus inaugura uma era, que é o triunfo sobre as trevas. Uau. E aí é aquilo que você disse. Jesus, ele tem autoridade sobre as trevas. Ele tem autoridade sobre os demônios. Então, o que ele faz? Ele envia pessoas em seu nome para expulsar demônios. É como se fossem embaixadores, né? Um embaixador de um rei ou de um governante é alguém que carrega a autoridade que não é dele, é daquele que o enviou, né? Ele tem uma procuração, né? Exatamente. Então, toda pessoa que está em Cristo está em missão. Toda pessoa que está em missão tem autoridade para expulsar demônios. E aí Jesus, em Mateus 12, 28, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: primeiro, que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito de Deus. Então, nós não vamos expulsar demônios segundo o aprendizado mental, nossa experiência de vida. Nós vamos expulsar demônios por meio do poder do Espírito. E isso é um sinal do reino de Deus. Porque no reino de Deus, ou no reino vindouro de Jesus Cristo, está trazendo para a terra, não tem doença, não tem demônio, não tem injustiça. Então, quando eu oro por um enfermo e ele é curado, então eu sinalizo um reino que está vindo. Então essa não é a obra final, né? Não. Porque alguém até disse, né? Todo mundo que Jesus curou morreu, né? Todo mundo que Jesus curou morreu. Então, aquilo não era a obra final, era um anúncio, né? Era um sinal, era um apontamento para um milagre ainda maior, né? Que era o reino de Deus. Então, quando Jesus vier e ele puxar esse reino do céu para a terra, não vai haver mais nenhum demônio sobre a criação. Todos eles vão ser lançados no lago de fogo. Então, estar em missão também é sinalizar um reino vindouro. Ou o que o escritor de Hebreus diz, né? Experimentar os poderes da era vindoura. Então, nós temos uma missão. E expulsar demônios faz parte dessa missão. E aí tem aquelas perguntas quais são? Que a gente se faz, né? E que tá na cabeça da galera. Que tá na cabeça da galera. Nós vemos num contexto carismático pentecostal, nós dois, e nós vimos muita coisa nessa área. Muita coisa interessante. Nos anos 2000, nos anos 90, era muito comum durante o louvor cair um demônio no culto. Sim. E aí parava o culto, trazia o demônio pra frente pra fazer a entrevista com o vampiro. Sim. Aí tinha um entrevistador do demônio, falava: qual é o teu nome? Dava o microfone pro demônio. Aí, qual é o teu nome? Quem é o chefe, né? Chamava o chefe, lembra que chamava o chefe? Vem da caravana da onde e tal. Aí, beleza, aí expulsava, aí todo mundo ficava gritando: sai, 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 e o demônio saía. E aí isso ficou acontecendo durante muito tempo. Aí você vai lembrar o seguinte: um dia alguém muito inteligente, que eu não sei quem foi, teve uma grande ideia. Falei assim: pô, toda vez que cai um demônio, a gente para o culto para dar um microfone pro demônio falar. Mas o culto é para Deus. Sim. Aí o que o cara, esse grande inventor, fez? Vamos inventar a salinha dos capetas. Que era uma salinha dos demônios. Caiu um demônio, os diáconos tiravam ele. Levavam pra salinha e expulsavam. O que aconteceu, Douglas, depois disso? Parou de cair. A pergunta é: os demônios foram embora? Não. Os demônios estão no mesmo lugar. Pessoas continuam chegando na igreja cativas do mesmo jeito. Então, é nossa responsabilidade olharmos para essas pessoas e sermos intencionais, como falamos no vídeo anterior, com a pregação do evangelho, com o objetivo de salvar essas pessoas de forma integral. E sim, nós vamos ter que, pelo poder do Espírito, confrontar esses demônios e expulsá-los.
Demônios que estão produzindo doenças, sofrimento, cegueira, mazelas de todos os níveis, de forma pessoal e até familiar. Nós vamos ter que, pelo poder do Espírito, identificar esses demônios e confrontá-los em nome de Jesus, e eles vão ter que sair, porque o Evangelho é poder para salvar. Muito bom. Então você que está com a gente aqui, entenda, você que nasceu de novo está em missão, e se você está em missão, há uma autoridade sobre a sua vida para expulsar demônios. Então não é algo que você tem que ter medo, mas não é algo também que você tem que se vangloriar, porque é na autoridade de Cristo Jesus que a gente vai fazer isso. Olha só, se você quer crescer nesse entendimento, nisso que a gente está conversando, tem aqui um box, uma trilogia do Fábio Coelho, que é Princípios da Batalha Espiritual, que vão falar mais sobre isso. Também a missão apostólica da igreja, então você viu que está relacionado à questão do expulsar demônios, a batalha espiritual, também com a pregação do evangelho, a missão da igreja, e também Não Apagueis o Espírito, falando sobre o movimento profético. Acho que eu baguncei aqui os livros. Ó, esses 3 livros, eles estão com frete grátis para o Brasil inteiro, ok? A gente fez um box só do Fábio aqui. Então, se você quer crescer nesse entendimento, eu quero te convidar a estudar esses livros, estudar com a sua galera aí na sua comunidade. Pede aí que o Dizascope vai bancar o frete e entregar para você. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Meu amigo, muito obrigado. É nóis, Val. Deus abençoe você. Você ficou aqui com a gente até o final. Ó, deixa um comentário aqui, tá? Se você já teve essas experiências, já viveu nesses contextos também, deixa um comentário aqui. Também curte esse vídeo, pega o link, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.